Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vou pegar aqui a foto da minha família, aqui, a família, botar aqui, para sempre estar olhando para eles que me ajuda, botar aqui, ficar sempre olhando. É, Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 24ª rodada. Rodada que fica no meio aí da decisão das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Pela Sul-Americana, nenhum brasileiro venceu, temos dois brasileiros, só para lembrar, Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro empatou fora de casa e o Fluminense perdeu fora de casa. E na Libertadores temos três times. Tivemos duas vitórias e uma derrota. O São Paulo perdeu na altitude da LDU. O Palmeiras venceu o River Plate fora de casa por 2-1 e o Flamengo venceu o Estudiantes da Argentina também por 2-1 aqui no Maracanã. Agora teremos jogos de volta. Quatro clubes vão jogar aqui no Brasil, né? São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro e Palmeiras. E o Flamengo é o único que vai definir a sua situação fora de casa lá na Argentina. Então a gente pode ter, eu acredito que alguns times irão poupar. Eu tenho dúvida em dois times se vão poupar ou não. Que na minha opinião são os dois times que estão brigando pelo título, Palmeiras e Flamengo. Será que eles vão poupar? O Flamengo pode poupar e correr o risco de ver o Cruzeiro e o Palmeiras encostar ou até passar, sei lá, dependendo da pontuação. O Cruzeiro não tem que poupar. O Cruzeiro está na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não é agora. Será que o Flamengo vai poupar? O Palmeiras poupa? Então, esses dois times, sinceramente, eu tenho dúvidas se vão poupar ou não. Né? O Palmeiras joga em casa, a Libertadores. O Flamengo viaja. Né? Mas o Flamengo joga na quinta-feira. Então, sinceramente, acho eu, que não vão poupar. Então, eu vou dar os meus palpites aqui, não contando que Palmeiras e Flamengo irão poupar. O Flamengo pode até tirar um ou outro jogador, mas mudar o time, sinceramente, eu não acredito. Então vamos lá para os nossos palpites, para nossas análises. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração que cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Então vai lá e hypa. É simples, depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica no hypar que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara. Lembrando que teremos clássicos, né? Teremos clássicos em São Paulo, no Rio e no Sul, no Rio Grande do Sul. Teremos Internacional e Grêmio, Flamengo e Vasco e Santos e São Paulo. E ainda teremos um clássico nordestino, não entre times do mesmo estado, mas da região Nordeste, que é Ceará e Bahia. Beleza? Então, vamos logo para esses palpites da análise. Esse barulho que você está escutando aí, se porventura sair daqui no vídeo, esse barulho é porque estão cortando. Tem uma obra em frente à minha casa e estão cortando aí piso, né? E aí fica esse barulho de maquita. Mas não tem jeito, eu não vou gravar apenas quando ele for embora. De repente, eu não vou ter tempo, então
vamos gravar logo agora. Os caras estão trabalhando ali, não vai atrapalhar tanto assim. Vamos lá, galera. Teremos jogos sábado e domingo. Não temos jogos na segunda, como geralmente acontece. Não temos. Então, jogos sábado e domingo. Então, 4 jogos no sábado, dia 20 de setembro, e 6 jogos no domingo, dia 21 de setembro. Beleza? Vamos começar com Vitória e Fluminense. No sábado, dia 19, dia 20, 4 horas da tarde, é o jogo de abertura da rodada. O Fluminense tem jogo aqui no Rio, contra o Lanús, pela Sul-Americana. Levo fé no Fluminense. Bom, o Fluminense não disputa título de Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário. Tá? O Fluminense está aqui na 10ª colocação. O Fluminense hoje, até para se classificar para a Libertadores, está complicado. Tá? Então, cara, acho que o Fluminense pode dar uma poupada. O Fluminense está a 6 pontos da zona de rebaixamento. 6 pontos. O Fluminense tem 28 pontos e o Vitória 22. Se o Vitória vencer, fica a 3 pontos do Fluminense. E aí a situação do Fluminense começa a complicar. Será que o Fluminense vai poupar ou não? Cara, eu acho que o Fluminense vai dar uma poupada por causa desse jogo da Sul-Americana. Eu acho que o Fluminense vai dar uma poupada de jogo da Sul-Americana. Então, Vitória Fluminense, cara, eu vou. O time do Vitória, apesar de estar lá brigando contra o rebaixamento, é um time bem competitivo, tá, cara? É um time bem competitivo. O jogo vai ser encardido, né? O jogo vai ser encardido. Vitória Fluminense, cara. Eu vou de empate. Vitória Fluminense, eu vou de empate. Eu vou de empate. Justamente porque o Fluminense tem essa situação da Sul-Americana contra o Lanús de ter que virar o jogo. Então acho que o Renato vai começar com um time mais mesclado. Não, eu vou de palpite duplo. Empate ou vitória rubro-negra. Empate ou vitória rubro-negra. Também no sábado, dia 20/9, 6h30 da tarde, Ceará e Bahia. Ceará e Bahia. Bahia na parte de cima da tabela, ali na 6ª colocação, deu uma caída, já foi o quarto, agora é o 6º colocado. E o Ceará está aqui na 11ª colocação. O Bahia tem 36 pontos, o Ceará tem 27. O Bahia nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. E o Ceará ganhou 1, perdeu 2, empatou 2. Ceará e Bahia. Tem aí um tabu aí, o Ceará não ganha do Bahia já há algum tempo, se não estiver enganado. Cara, bom jogo. Os dois não se prepararam só para essa partida. Não tem nada no meio da semana. Talvez, deixa eu ver se alguém tem algum jogo atrasado. Sim, teremos jogos atrasados. Dia 24, que é a quarta-feira, dia que tem Libertadores, né? Sul-Americana. O Bahia tem um jogo atrasado contra o Vasco da Gama aqui no Rio. Mas, cara, porra, não tem como. Não tem como. Ceará e Bahia. Bom jogo, cara. Bom jogo. Cara, Ceará e Bahia, eu vou de empate. Ceará e Bahia, eu vou de empate. Botafogo e Atlético Mineiro, também no sábado, dia 20, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, né, como queira. Botafogo e Atlético Mineiro. Inclusive, meu amigo Souza Júnior, que trabalha comigo, botafoguense, já comprou ingresso para apoiar o Botafogo. O Botafogo precisa, né? Só tá no Campeonato Brasileiro. Porra. Depois de tomar um empate, ganhando de 3-0, tomar um empate do Mirassol, a torcida tem que ir, porque a torcida do Botafogo não foi no jogo para apoiar o Botafogo. Né? O quê? Só vai apoiar o Botafogo quando estiver na fase boa? Aí depois vai chamar as outras torcidas de modinha. Porra, aí, né? Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um jogo em casa contra o Bolívar, né? Empatou fora de casa, joga em casa. O futebol do Atlético Mineiro não é dos mais convincentes, não. Mas apesar de tudo,
O Botafogo está aqui na quinta colocação com 36 pontos. No meio de semana, o Botafogo faz mais um jogo atrasado contra o Grêmio, lá no Sul. O Atlético Mineiro está aqui, próximo à zona de rebaixamento. Será que o Atlético Mineiro vai poupar por causa da Sul-Americana? O Atlético Mineiro está a 3 pontos da zona de rebaixamento. 3. Cara, eu acho que mesmo que o Atlético Mineiro poupe, vou dar mais um crédito. Para mim, o Botafogo vence o Atlético Mineiro. Vou dar mais um crédito ao Botafogo. Apesar do treinador do Botafogo ser fraquíssimo, né? Foi mais um erro dos milhões de erros do dono do Botafogo, pelo menos por enquanto, o Dexter, né? Mas eu vou de Botafogo. Para mim, o Botafogo vence o Atlético Mineiro. E terminando o sábado, 9 horas da noite, né? Dia 20 do 9, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras tem um jogo em casa contra o River Plate, ganhou lá de 2-1, jogo difícil, não vai ser fácil. Porém, o Palmeiras tem um problema. O Palmeiras está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É o terceiro colocado com 46 pontos, tem jogos a menos. Mas ele pode ver o Cruzeiro abrir. Se o Palmeiras ganhar, o Cruzeiro pode chegar a 50 pontos, com 23 jogos. E aí, eu não sei daqui, aí o Palmeiras vai ficar com 22 jogos, vai ficar com 2 jogos a menos. Vai chegar ali a 52. Ainda passa o Cruzeiro. Ainda passa o Cruzeiro. Né? Mas já fica mais colado. Mas pode ver o Flamengo abrir. Pode ver o Flamengo abrir. O Flamengo ia a 53 pontos se ganhar o jogo, né? E o Flamengo com um jogo a menos. Eu acho que o Palmeiras não vai poupar. Eu acho que o Palmeiras não vai poupar. Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza lá na zona de abaixamento tentando recuperar. Palmeiras e Fortaleza, eu vou de Palmeiras. Hoje o Palmeiras é favorito a vencer o Fortaleza em casa. Aí no domingo, dia 21, 4 horas da tarde, Mirassol e Juventude. O Mirassol é espetacular, né? Mirassol é espetacular, quarto colocado contra o Juventude na zona de abaixamento. Vitória do Mirassol. Vai ser um jogo complicado, mas eu coloco vitória do Mirassol. Deixa eu ver aqui. Domingo, 5h30, domingo dia 21 do 9, 5h30. Clássico, Inter e Grêmio. Irmão, um clássico em baixa, né? Um clássico em baixa. O Internacional é o 12º com 27 e o Grêmio é o 14º com 25. Nos últimos 5 jogos, o Internacional perdeu 3 e ganhou 2, e o Grêmio ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Nenhum dos dois briga por título e os dois têm dificuldade de chegar à Libertadores do ano que vem. Os dois só disputam o Campeonato Brasileiro, mas estão com dificuldade de, inclusive, ficar entre os 8 primeiros caso vire G8. É um clássico que tem a rivalidade, vai encher, mas, sinceramente, a disputa é única e exclusivamente contra o rebaixamento. Um clássico Grenal e a briga é contra o rebaixamento. Cara, Internacional e Grêmio. Internacional e Grêmio. O Internacional é uma das maiores decepções do futebol brasileiro. Uma das maiores decepções. Se tiver 3 decepções, o Internacional está ali. Se é a primeira, a segunda, a terceira, eu não sei. Mas o Internacional está ali. O Grêmio não. O Grêmio, achei que poderia estar até um pouquinho melhor, mas o Grêmio está mais ou menos isso que a gente imaginou. Internacional e Grêmio. Mano de campo do Internacional. Cara, Internacional e Grêmio. Eu vou vitória do Internacional. Para mim, Internacional vence o Grêmio de novo. Para mim, Internacional e Grêmio. Internacional vence o Grêmio. Vitória do Colorado. Domingo, dia 21 do 9, 5h30 da tarde também. Sport e Corinthians. Então, Sport, último colocado, joga em casa contra o Corinthians. Né? Corinthians está aqui, na 9ª colocação. Não briga pelo título, obviamente, mas briga ali por uma posição, quem sabe, numa pré-Libertadores nesse momento. Né?
Está ali a 7 pontos do Bahia, que está no G6. Pode virar G7? Bom, a Copa do Brasil tem o Cruzeiro, que é o segundo colocado, né? O Fluminense é o 10º. Tem o Vasco, que está lá embaixo. Teremos Fluminense, Vasco e Cruzeiro e quem? Cruzeiro e Corinthians. Bom, só vira G7 se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil nesse momento, né? Porque 3 dos semifinalistas estão lá embaixo. Vasco, Fluminense e Corinthians. Apenas o Cruzeiro, né? Se ganhar, aí vira G7. Cara, Sport Corinthians, mano de campo do esporte. Para mim dá empate ou Corinthians. Sport Corinthians, para mim dá empate ou Corinthians. Domingo, dia 21/9, 5h30 da tarde, Flamengo e Vasco, clássico carioca. O Vasco, né, semifinalista aí da Copa do Brasil. O último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro empatou em casa contra o Ceará, né? E o Flamengo tem um jogo difícil pela Libertadores contra o Estudiantes. Mas o Flamengo mira o título do Campeonato Brasileiro, então o Flamengo não vai poupar. Como eu acho que o Palmeiras não vai poupar, o Flamengo também não vai poupar. O Flamengo pode tirar um outro jogador, de repente tirar o Pedro, botar o Bruno Henrique, dar um descanso para o Plata, caso tirem o cartão que o Plata recebeu, o absurdo que foi, tirem, talvez de repente descanse ali o Plata, ou descanse ali o Saul, bota o Jorginho para jogar, que tá um tempo afastado, a gente pode fazer alguma coisa assim. Então, cara, eu acho que o Flamengo vai com o time principal. O jogo no Maracanã, mano de campo do Flamengo. Flamengo e Vasco. O Vasco vai jogar fechadinho atrás, tentando sair no contra-ataque ali com o Diniz. Não é muita característica do Diniz, mas não dá pro Vasco ir para dentro do Flamengo. Vai se complicar. Flamengo e Vasco, cara, vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, mas o momento é do Flamengo. Eu vou de vitória do Flamengo perante o Vasco. O Flamengo vence o Vasco. Domingo, 8h30 da noite, dia 21/9, Cruzeiro e Bragantino. Bom jogo, um jogo legal, se vê, um jogo aberto. Bragantino é o 8º colocado com 31 pontos, briga ali por uma vaga numa pré-Libertadores. O Cruzeiro quer encostar na liderança. Caso o Flamengo perca para o Vasco, o Cruzeiro ganha e fica com 50 pontos igual o Flamengo, o Flamengo vai ficar com um jogo a menos, mas diminui a vantagem que o Flamengo pode ter, né? Porque o jogo atrasado do Flamengo é contra o Sport, e aí o Flamengo ganhando, o Flamengo vai ficar 6 do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro já está com todos os jogos. Então é uma oportunidade, jogando em casa contra o Bragantino. Eu vou de vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro já decepcionou, né? Alguns jogos, tá? Jogando em casa. Mas eu vou de Cruzeiro, eu vou de vitória do Cruzeiro em cima do Bragantino. E fechando a rodada, também 8h30 da noite, dia 21/9, domingo, o clássico Sansão, Santos e São Paulo, mando de campo do Santos. Será que esse jogo vai ser na Vila? Onde vai ser? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. O jogo vai ser na Vila Belmiro. Bom, o Santos está aqui na 16ª colocação com 23 pontos. O São Paulo tem um jogo complicado em casa contra a LDU pela Libertadores. O São Paulo está aqui na 7ª colocação, não tem perigo de cair, não briga pelo título, está ali brigando uma vaga na Libertadores, mas eu acho que agora o São Paulo tem que se preparar para o jogo da Libertadores. Eu acho que o São Paulo vai poupar. Nesse clássico contra o Santos. Cara, então, São Paulo e Santos, pelo fato de Santos e São Paulo, pelo fato de eu achar que o São Paulo vai poupar, eu vou de Santos. Eu vou de vitória do Santos na Vila perante São Paulo. Então tá aí os meus palpites e minhas análises.
Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.